Galera, vamos abordar sobre oferta e demanda. Eu não sou o tipo de pessoa que fala muito sobre os conceitos teóricos, tá? Eu gosto de aulas praticamente objetivas, onde eu aborde de fato todo o conteúdo extremamente importante, que não seja uma encheção de linguiça, tá? Mas de qualquer forma, a oferta e demanda são pedidos as grandes instituições e os bancos, eles não conseguem entrar basicamente com todo o dinheiro, porque o mercado precisa de liquidez. Então ele basicamente entra com 25%, 30% e depois eles voltam simplesmente para fechar o restante dos pedidos, para de fato eles entrarem. Por isso que eles tendem a criar liquidez para que eles possam entrar com o valor total do pedido deles, tá? Então basicamente uma zona de oferta ou zona de demanda, tá? Nesse caso, zona de oferta. Depois de uma quebra de estrutura, obrigatoriamente tem que ter uma quebra de estrutura. Uma zona de oferta, ela é criada a partir do momento que tenha a última vela de compra depois da grande baixa, tá? A mesma coisa acontece ao contrário. Numa zona de demanda, tá? É a última vela de venda depois de uma grande alta. Então, basicamente, para ser validado como zona de oferta ou zona de demanda, ele tem que ocorrer o BOS, que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Ele tem que quebrar a estrutura. Se ele não quebrar a estrutura, não valida a nossa zona de oferta ou de demanda, tá? Então, basicamente, se eu tinha aqui basicamente uma estrutura, né? Aqui seria a estrutura anterior, o preço simplesmente fez o pullback, fez supostamente a nossa zona de oferta, que só é validada a partir do momento que quebra a estrutura anterior. Então, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui mais bonitinho, né? Por exemplo, se a gente tem aqui uma estrutura, o preço recua, ele tem que quebrar o fundo da estrutura na tendência de baixa para fazer o BOS, tá? Assim valida a nossa zona de oferta. A partir do momento que o preço começa o pullback, ele tende a voltar nessa zona de oferta, mitigar, tá? Para fechar o restante dos pedidos, ele mitiga essa zona de oferta e continua, tá? Então, basicamente, a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu estou numa tendência de alta, o preço seria a zona de demanda, tá? Que é a última vela de venda antes da grande alta, tá? Então pode ter sim outras zonas de demanda, pode ter outras zonas de oferta. Só que aí a gente vai vendo quais são as melhores e a gente vai abordar em relação à questão da FIBO. A nossa FIBO acaba sendo diferente, né? Então, aqui seria a nossa zona de demanda, tá? Eu coloco esse quadrado verde aqui, ó, para marcar as zonas de demanda, e as zonas de oferta eu coloco o quadrado vermelho, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que faz a quebra, o preço tende a voltar, bater na minha zona de demanda e continuar quebrando. Bate na minha zona de demanda e continua quebrando, tá? Então, a gente juntando todos os conceitos, a gente está numa tendência de alta, o preço faz o seu pullback para ser considerado saudável, ele tem que recuar 50% daquela pernada impulsiva, bate numa zona de demanda e continua quebrando, tá? Se a gente for aqui no gráfico, quais são as melhores zonas de demanda? A gente sempre vai estar marcando zonas de oferta, zonas de demanda, aquelas que teve um engolfo, porque ali a gente consegue perceber que teve uma forte injeção de dinheiro, tá? De pedidos, de vendas, onde de fato o preço ele engolfou, né? Pegou todos os pedidos. A força vendedora, nesse caso, ela acaba sendo bem mais forte que a força compradora. Aqui a gente perceptivelmente consegue perceber isso, tá? De qualquer forma, para ser validado, ele tem que quebrar uma estrutura, nem que seja a estrutura interna, tá? Não necessariamente precisa ser a estrutura de swing, mas é obrigatório que haja a quebra de uma estrutura. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando numa estrutura de swing, por exemplo, nesse topo e nesse fundo, qual foi a última vela antes da baixa? Aqui a gente também consegue perceber que a gente tem uma zona de oferta ou uma zona de demanda, tá? Então a gente tem
Essa vela contrária é a nossa zona de oferta. Ela tem que sempre reagir, para ela ser criada e ser validada também, ela tem que reagir a partir de uma zona de oferta ou uma zona de demanda, tá? Então, eu tinha essa zona de demanda, onde o preço, ao invés de passar direto, mesmo que seja uma zona fraca, ele tende a sofrer algum tipo de reação, beleza? Então, por exemplo, para ser validado como zona de oferta, ele tende a estar mitigando alguma zona de demanda, tá? A mesma coisa acontece ao contrário. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estava trabalhando nesse topo, nesse fundo. Essa vela, essa oferta aqui quebrou o fundo dessa estrutura, tá? Então, ela é validada pra gente como zona de oferta. Não é a última vela, nesse caso de alta, antes da baixa, tá? Basicamente, essa é a nossa zona de oferta e a gente vai estar ali procurando por engolfo. Por exemplo, se não estiver visível para você nos 15 minutos, você vai aumentando os times até os 25, tá? Se você quer ver em 1 minuto e não estiver o engolfo visível para você, você vai aumentando até os 5 minutos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até achar 15, 16, 17, 18. A gente nunca vai abaixar o time, a gente sempre vai aumentar para procurar o engolfo. Ali é a nossa zona de oferta ou zona de demanda. Se eu estou em H4, eu posso subir até as 12 horas para buscar o meu engolfo daquela zona, tá? Então, basicamente, o que eu preciso? Eu preciso ver uma quebra da estrutura. A partir do momento que ele faz um novo fundo e esse fundo tem a última vela de baixa antes da alta, tá? Só que ele não consegue romper esse topo. Então, essa zona de demanda, ela não é válida pra gente. Ele pode vir até nessa próxima zona de demanda. Lembra que eu falei na aula anterior que se esse fundo ele não tem a capacidade de romper esse topo, ele não fez o seu trabalho, então esse fundo pode ser considerado fraco, onde o preço tem duas hipóteses, ou simplesmente levar esse fundo como liquidez, vindo numa zona de demanda mais abaixo, ou simplesmente de fato querer reverter o mercado, a tendência, que nesse caso seria de alta, tá? Então, por exemplo, aqui, para ele ter esse tipo de reação, aqui a gente tinha uma zona de demanda, tá? Só que esse fundo criado, ele não teve a capacidade de romper esse topo. Então, se ele quiser vir mitigar mais abaixo, levando isso aqui como liquidez, a gente normalmente vai ter uma outra zona de demanda, simplesmente leva essa liquidez e depois quebra a estrutura. Agora sim, esse fundo é considerado forte, esse topo, a expectativa é de ser fraco, tá? De qualquer forma, a gente só vai saber quando ele bater numa zona de demanda, que agora ela foi validada simplesmente porque ele teve a quebra da estrutura, tá? De qualquer forma, bate nessa zona de demanda e a expectativa quando esse fundo mais alto é criado é de quebrar esse topo, porque esse topo é considerado fraco, tá? Então, por exemplo, se a gente quer fazer a marcação da nossa zona de oferta ou zona de demanda, a gente vai estar procurando por engolfo. Por exemplo, aqui, deixa eu verificar. Até o momento, né, a gente estaria trabalhando nesse fundo aqui e nesse topo, tá? A gente tem que marcar as melhores zonas de demanda, né? São sempre igual a FIBO que a gente falou. A gente utiliza a FIBO somente ali com o nível de 50%. Por quê? Numa zona, numa tendência de alta, a gente quer marcar as melhores zonas abaixo dos 50%, tá? Nos 50% inferiores. Se for numa tendência de baixa, a gente quer marcar nossas zonas de oferta nos 50% superiores. Por quê? Esse conceito ele foi criado com base nos conceitos de economia, no senso comum. De qualquer forma, quem compra quer comprar barato.
quem vende quer vender caro. Então, basicamente, se a gente quiser pegar uma operação contra a tendência, que a gente vai aprender mais para frente, a gente tem que vender até a região de 50%, porque os 50% para baixo, a gente já entrou na zona de desconto. Então, a gente não quer vender, a gente quer optar por compras, seguindo basicamente a tendência principal, tá? Se a gente quer pegar a operação de compra contra a tendência, a gente quer comprar até os 50%, porque ele tende a bater em alguma zona de oferta aqui na região premium, tá? E simplesmente virar o fluxo, igual a gente aprendeu na aula anterior, aí a expectativa é desse fundo ser elevado, tá? Sempre eu vou estar procurando por engolfo. Se não tiver engolfo, tiver basicamente uma vela com pavio muito grande, tá? A gente sempre vai estar ali procurando naqueles times que eu falei anteriormente. Mas digamos que a gente tem essa vela, o pavio foi extremamente maior, às vezes é 50% corpo, 50% pavio, tá? A gente aqui teve a nossa movimentação, tá? Aqui é verde, aqui vermelho, tá? Se tiver muito grande, a gente pode refinar a nossa zona simplesmente só para esse pavio. Aqui é a nossa zona de oferta. Por quê? Isso aqui nada mais é que num time menor que um engolfo, tá? Mas a gente só faz isso simplesmente se tiver muito grande, às vezes o corpo bem pequenininho, tá? A gente marca somente o pavio para nossa zona não ficar muito grande, tá? A mesma coisa acontece numa zona de oferta ou zona de demanda que a gente chama de oculta, tá? Que é o famoso buy to sell ou sell to buy, tá? De qualquer forma, aqui a gente entende que a gente tem uma zona de oferta, porque buy to sell, comprar para vender, tá? Então, basicamente, isso aqui é um pivô. No time menor, nada mais é, tá? Fez um engolfo, é a nossa zona de oferta. A mesma coisa acontece ao contrário, tá? Só que as velas verdes. Só é com pavio, tá? Só é visível no pavio. Essa é a nossa zona de demanda. Elas são muito boas em H4, 15 minutos, tá? De qualquer forma, isso aqui é nossa zona de oferta ou zona de demanda oculta, mas a gente sempre vai priorizar o engolfo. A gente vai aumentar lá os times para procurar as nossas zonas. Se não tiver, aí a gente pode marcar tanto pavio, tá? Se ele for muito grande, ou simplesmente zonas de oferta ou zonas de demanda consideradas ocultas. Não podemos esquecer que, de fato, ele tem que quebrar a estrutura. Então, antes, se a gente estava trabalhando nesse topo, nesse fundo, agora houve o choque, tá? Ele quebrou a estrutura. Então, a gente valida. Aqui a gente tem um engolfo, tá? Aqui, se vocês querem marcar isso aqui como zona de demanda, vocês podem sim procurar um engolfo nos times maiores, caso tenha, tá? 9. Aqui, ó, a gente consegue perceber essa movimentação, tá? O engolfo nada mais é que ele está trabalhando engolfando praticamente toda a vela, tá? Mas não tem problema se ele simplesmente engolfa só a parte de cima. Numa tendência de alta, ele tem que obrigatoriamente terminar com o corpo acima da vela, na vela anterior. Se for de baixa, tá? Então ele teria que terminar com o corpo na mínima, abaixo da mínima, tá? Aqui é a nossa zona de demanda. Então, basicamente, se o preço estivesse trabalhando nessa estrutura de swing, por exemplo, aqui juntando todos os conceitos que a gente aprendeu anteriormente, tá? Se eu tenho esse fundo e esse topo, um pullback, para ser considerado saudável, ele tende a corrigir 50% da movimentação, tá? Como ele não corrigiu, a minha estrutura ela não atualiza, mesmo que haja quebra. Então, a gente simplesmente joga para o novo topo, tá?
a nossa estrutura ainda está de alta, esse fundo e esse topo, ele leva isso aqui como liquidez. Por quê? Porque não teve um pullback considerado saudável, tá? Bate na nossa zona de demanda, qual a expectativa do preço? Simplesmente de romper esse topo, tá? Na estrutura de swing, a nossa expectativa se ela está de alta, é de continuar colocando fundos e topos cada vez mais altos, tá? De qualquer forma, aqui a gente estava trabalhando na sub, ainda não virou para minor. Por quê? Porque para virar para minor, ela teria que romper esse topo. Como está perto do topo da estrutura de swing, se ele for para cá, ele basicamente ele já vai rompendo, colocando uma nova estrutura. Por que o preço está recuando? Simplesmente porque a minha sub ainda está de baixo. Então, a expectativa, sim, é do preço sentir essa região. Se ele quiser continuar subindo, ele vai colocar, aí sim, um novo fundo para continuar descendo, subindo, tá? De qualquer forma, eu não posso esquecer isso aqui. Mesmo que eu tenha a minha estrutura de swing principal de alta, eu tenho uma zona de oferta que não foi mitigada. Então, ainda tem pedidos em aberto aqui, tá? De qualquer forma, o preço tende a sentir aquela região. Se ele quiser continuar subindo, tá? A expectativa, né, nesse caso, como a sub tá de baixo, é sim, dele simplesmente continuar quebrando, até que de fato ele bata numa zona de demanda. Por exemplo, esse pavio ele tá bem grande, então não necessariamente eu preciso procurar o engolfo, porque essa é minha zona de demanda, tá? Então, basicamente, ele pode vir até essa zona, virar a sub para minor. Aí as melhores oportunidades de compra seriam exatamente aqui.